Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Muito mais do que uma nota de 100. Armando e Loli Gutierrez. Início do lado A. Si tú tienes un billete de 100 reales Se você tivesse uma nota de R$100 no bolso y tú te propusieras ese día regalárselo a la persona indicada, e você se propusesse naquele dia dar esse dinheiro de presente à pessoa indicada, no tendrías ningún problema en encontrar la persona y encontrar el momento para hablar con ella y darle el billete de 100 reales, ¿no es cierto? Você não teria nenhum problema em encontrar a pessoa certa, falar com ela e entregar para ela a nota de R$100. Bueno, pues proponerle nuestro negocio a una persona representa mucho más que un billete de 100 reales. Pois bem, propor esse negócio para uma pessoa representa muito mais do que uma nota de R$100. ¿Y por qué a veces no queremos presentarle el negocio a una persona? Por que será que às vezes a gente não quer apresentar o negócio a uma pessoa? Nos da miedo. Nos dá medo. Y sin embargo, darle un billete de 100 reales no nos daría miedo. E, no entanto, dar uma nota de $100 não nos daria medo. Bueno, pues tenemos que estar muy orgullosos del negocio nuestro. Pois nós temos que estar muito orgulhosos desse nosso negócio. Estamos ofreciendo la mayor cantidad de billetes del mundo. Estamos oferecendo muitos, mas a maior quantidade possível de notas. Le estamos dando la oportunidad a esa persona para que pueda conseguir todos los que quiera. Estamos dando a essa pessoa a oportunidade de conseguir todas as notas que ela queira. Si pone el esfuerzo y si sigue las instrucciones que el offline le da. Se ela puser o esforço e seguir as instruções que o plano mostra. Entonces vale más que un billete de 100 reales o no? Então, isso vale mais do que uma nota de R$100 ou não? Bueno, pues tenemos que quitarnos ese miedo. Pois então a gente tem que tirar da gente esse medo. Vamos a proponernos mirar a todas las personas como posibles prospectos. Vamos nos propor então de olhar a todas as pessoas como possíveis candidatos. Y cuando tú salgas con esa actitud, vas a demostrar mucho entusiasmo y alegría. E quando você sair com essa atitude, você vai demonstrar entusiasmo e alegria. Y quizás algunas personas no sea posible contactarlas en el momento. E talvez algumas pessoas não se possa contactar naquele momento. Pero quizás te van a recordar a un conocido tuyo. Mas talvez elas possam te recordar de algum outro conhecido seu. Que tú no tienes en tu lista. Que você ainda não tem na tua lista. Entonces tú lo anotas. E aí você anota. Y más adelante tú vas a ver que lo vas a poder contactar. E mais adiante você vai ver que você vai conseguir contactar essa pessoa. Una cosa que tú tienes que tener presente es que tú no quieres ser un perdedor. Uma coisa que você tem que ter presente é que você não quer ser um perdedor. No hay nada en este mundo que tú quieras hacer que no puedas hacer. Não há nada nesse mundo que você queira fazer e que você não possa fazer. Si tú te analizas, tú te vas a dar cuenta que cada vez que tú has querido algo mucho, se você se analisar, você vai ver que cada vez que você quis alguma coisa muito mesmo, tú lo has obtenido. Você acabou por obter. ¿Tú sabes por qué lo has obtenido? Você sabe por que você obteve? Porque pusiste el esfuerzo necesario para lograr obtener eso que tú querías. Porque você colocou o esforço necessário para chegar a conseguir aquilo que você queria. Este negocio es igual. Esse negócio é igual. Si tú pones el esfuerzo necesario ahora, se você puser o esforço necessário agora, si tú siembras las semillas ahora, se você semear as sementes agora, si tú le pones las vitaminas, se você colocar os adubos, las riegas todos los días, se você regar todos os dias, el árbol va a empezar a crecer. A árvore vai começar a crescer. Y van a salir los frutos. E vão sair os frutos. Y después vas a disfrutar esos frutos. E aí você vai poder desfrutar os frutos. Pero nosotros necesitamos sacrificarnos un poco por cortos años. Mas a gente precisa se sacrificar um pouco por um curto espaço de tempo. Y vale la pena. E vale a pena. Yo te digo que yo me arrepentí muchas veces de haber hecho el negocio. Eu digo para vocês que eu me arrependi muitas vezes de ter feito o negócio. Realmente no es correcto lo que dije. Mas não é correto o que eu disse. Yo quise dejar el negocio. Eu quis abandonar o negócio. Fueron pocas veces. Foram poucas vezes. ¿Por qué? Porque a veces me sentía
un poco débil, porque às vezes eu me sentia um pouco fraca, disgustada desgostosa, por algunos tropiezos que tuve. por alguns tropeços que tive. Y siempre es más fácil virar la espalda y abandonar. E é sempre mais fácil virar as costas e abandonar. Yo también tuve esos momentos de debilidad, Eu também tive esses momentos de fraqueza, pero Dios me ayudó. mas Deus me ajudou. Una vez empaqué la valija para irme para Miami Uma vez eu até fiz as malas para voltar para Miami. y había tomado la decisión en serio de abandonar el negocio e irme a mi casa E eu en tinha Miami. tomado a decisão séria de abandonar o negócio e voltar para casa em Miami. Justo con el tiempo de salir de mi casa para la salida del avión en el aeropuerto. Eu estava com o tempo contado para sair de casa e chegar no aeroporto em tempo de viajar. ¿Y sabes qué pasó? Se perdió el boleto del pasaje. E sabe o que aconteceu? Se perdeu a passagem, o bilhete. No lo encontré por ningún lugar. Não consegui encontrá-lo em nenhum lugar. Ya no me daba tiempo de comprar otro pasaje. Não dava mais tempo de comprar outra passagem. Pues me tuve que quedar esa noche. Tive que ficar essa noite. Por supuesto, tuve toda una noche para recapacitar. E tive uma noite inteira para reconsiderar. Al día siguiente ya estaba arrepentida de abandonar el negocio, No dia seguinte já tinha me arrependido de abandonar o negócio, porque yo no podía ser perdedora. porque eu não podia ser perdedora. Yo ya me había sacrificado cierto tiempo. Eu já tinha sacrificado um certo tempo, Había sacrificado a la familia de estar lejos de nosotros. já tinha sacrificado a família por estarmos longe uns dos outros. Ellos no querían que nosotros estuviéramos lejos haciendo este negocio Eles não queriam que a gente ficasse longe fazendo esse negócio, y lo aceptaron. mas aceitaram. Entonces yo no podía regresar perdedora, Então eu não podia voltar perdedora. pues eso me dio mucha más fuerza para comenzar de nuevo al día siguiente y Pues- seguir adelante. Foi isso que me deu muito mais força para recomeçar no dia seguinte e seguir em frente. Sabes que el pasaje apareció 3 meses después en el mismo lugar que ya yo había buscado muchas veces y no lo había visto. Pois a passagem apareceu 3 meses mais tarde, no mesmo lugar pelo qual eu passava muitas vezes e eu nunca mais a tinha visto. ¿Qué pasa? Si tú abandonas algo, tienes que comenzar otra cosa diferente. O que acontece? Se você abandona uma coisa, você tem que começar uma coisa diferente. Si ya tú tienes esto, que es el mejor negocio del mundo, donde no hubo que hacer inversión de capital, ¿cómo tú lo vas a abandonar si de todos modos la vida continúa? Se você já tem esse negócio que nem precisou de um investimento de capital grande, como que E vai- você vai abandonar isso se a vida continua de toda forma? Y vas a tener que hacer otra cosa. E você vai ter que fazer outra coisa. Así que aférrate, agárrate de la mano de tu offline, como te dije ayer, Então agarra a mão do teu upline, del sistema. agarre-se ao sistema, Escucha tus cassettes. escute suas fitas. Tú te das cuenta que esos son profesores que vienen a tu casa, que están a tu disposición para cuando tú quieras escucharlos. Você percebe que esses são verdadeiros professores que estão ao teu alcance sempre que você queira, que vão à sua casa te ensinar quando você quiser. Escucha la mayor cantidad de cassettes posible. Escute a maior quantidade possível de fitas. Si tú eres un nuevo asociado, Se você é um associado novo, pídele a tu offline, a la persona que te auspició, a la persona que esté trabajando, que te ayude. peça ao seu upline, ou a pessoa que te patrocinou, ou aquela que está te ajudando, que ajude mesmo. Llámalo, moléstalo bastante. Chama bastante, chateia essa pessoa bastante. Tú sabes que el offline va a estar orgulloso Saiba que o upline vai ficar orgulhoso de que haya alguien interesado que quiere progresar que você está interessado e querendo progredir. y te va a prestar mucha atención y te va a enseñar mucho, te va a llevar de la mano. E vai prestar muita atenção no que você diz, vai te ensinar muito e te levar pela mão. Y cuando tú aprendas lo bueno que es este negocio, E quando você aprender como é bom esse negócio, eso te va a dar una seguridad y un entusiasmo maravilloso, isso vai te dar segurança e um entusiasmo maravilhosos. que es lo que tú le vas a comunicar a los nuevos asociados tuyos. E é isso que você vai comunicar para os seus novos patrocinados. Ten siempre presente que cuando tú muestras el plan, Tenha sempre presente que quando você mostra o plano, nadie entiende el negocio. ninguém entende o negócio. Quizás se entienda más o menos que hay un negocio, que no hay que hacer inversión de capital y que luce bueno. Quem sabe entenda mais ou menos que é um negócio simpático, que não tem muito investimento de capital, que tem um jeitão bom. Pero no entienden de qué se trata. Mas não entendem de verdade do que se trata. Tú sabes cómo tú vas a auspiciar mucho el día que tú des el plan, ese mismo día, Sabe como você vai patrocinar muito no mesmo dia em que você der o plano? por tu entusiasmo,
Quando você tiver entusiasmo mesmo. por lo que sale de tu corazón, É aquilo que sai do seu coração que patrocina. por lo que sale de tus poros. É aquilo que sai pelos seus poros. ¿Tú crees que no se nota que yo siento lo que estoy diciendo? Você acha que não se percebe que eu sinto mesmo aquilo que eu estou falando? Yo lo que quiero es que tú aprendas a sentir lo mismo. O que eu quero é que você aprenda a sentir da mesma forma. Cada vez que yo presento el negocio a alguien, Cada vez que eu apresento um negócio a alguém, yo me emociono. eu me emociono. Yo me siento que estoy dándole la oportunidad de la vida a esa persona. Eu sinto que eu estou dando a essa pessoa a oportunidade da vida dela. ¿Sabes por qué lo siento? Porque sé que es verdad. Sabe por que eu sinto? Porque eu sei que é verdade. ¿Sabes lo que este negocio nos ha dado a nosotros? Sabe o que esse negócio nos deu, a mim e ao Armando? Lo que a mí me ofrecían, yo ya lo tenía, no me interesaba nada de eso. Aquilo que me diziam estar oferecendo, aquilo tudo eu já tinha, não precisava mais. Yo solamente pensaba que era un negocio más, que me iba a dar algo extra y que era bueno y que no había que hacer inversión de capital. Ese fue el único motivo. Eu só pensava que era um negócio mais, que ia me dar, não precisava de investimento de capital. Y hoy en día estoy tan agradecida Hoy- de haber hecho este negocio. E hoje em dia eu estou tão grata por ter feito esse negócio. ¿Sabes por qué? Porque sé que Sabe por quê? Porque eu sei este negocio me está dando la oportunidad de mantener todo aquello que yo conseguí después de una vida entera de trabajo. que esse negócio está me dando a oportunidade de manter tudo aquilo que eu consegui depois de um ano de trabalho, todo o meu patrimônio. Hay muy pocas personas en este mundo que son bendecidas de esa forma. Existem poucas pessoas nesse mundo que foram benditas dessa forma. Yo me siento bendecida Eu me sinto bendita, porque ya yo no voy a tener que empezar a vender las cosas que yo acumulé. porque eu não vou precisar começar a vender as coisas que eu acumulei. Yo voy a poder seguir manteniendo. Eu vou poder seguir mantendo minhas coisas. Inclusive voy a poder seguir agregando. Aliás, vou poder continuar agregando coisas. Pero eso no es tan importante. Mas isso não é tão importante. Lo más importante es que además esto es lo que yo estoy haciendo ahora y me da una felicidad tremenda. O importante é que isso é o que eu estou fazendo agora. E isso me dá uma felicidade tremenda. Porque hay tantas personas que nos agradecen a nosotros el haberle dado la oportunidad de conseguir lo mismo en su vida. Porque tem tanta gente que agradece a gente por haver dado essa oportunidade de também eles conseguirem isso na vida. Y en cada país que nosotros llegamos, donde tenemos negocios, E em cada país onde a gente chega, lugares onde a gente tem negócio, tenemos familias grandísimas, temos famílias imensas. personas que nos quieren tanto o más que algunos miembros de nuestra familia, Pessoas que gostam de nós tanto quanto ou mais do que alguns membros da nossa família. personas que son parte ya de nuestras vidas Pessoas que são parte das nossas vidas. y nosotros somos parte de ellos. E nós somos partes da vida deles. No hay algo mejor en este mundo que sentirte feliz de que tú ayudaste a muchas personas a tener un mejor medio de vida. Não tem coisa melhor nesse mundo do que sentir que você ajudou muitas pessoas a ter uma melhor condição de vida. Tú vas a adquirir esto si tú sirves a tus asociados. Você vai adquirir isso se você servir aos teus patrocinados. Tú tienes que estar siempre ahí listos para ayudarlos Você tem que estar sempre pronto para ajudá-los, con mucho amor com muito amor y con mucha honestidad. e com muita honestidade. Si tú haces eso, ellos van a hacer lo mismo con los demás. Se você fizer isso, eles vão fazer o mesmo com os demais. Alguien me preguntaba ayer, ¿cómo tú puedes vivir teniendo tu teléfono disponible 24 horas al día? Ontem alguém me perguntava como é que você pode viver se o teu telefone está disponível para o teu grupo 24 horas por dia. Tú sabes que perfectamente bien, nadie nos molesta. Você sabe que perfeitamente bem, ninguém nos atrapalha. Hemos tenido llamadas a las 3 de la mañana, Nós tivemos chamadas às 3 da manhã, pero personas que necesitaban demasiado, mucho hablar con nosotros. mas eram pessoas que precisavam demais, precisavam muito falar conosco. Personas a las cuales pudimos ayudar, inclusive a esa hora. Pessoas às quais nós pudemos ajudar, inclusive nesse horário. Pero tus downline te respetan. Mas os seus downliners te respeitam. Si no tienen mucha necesidad, no te van a molestar a esa hora. Se eles não tiverem muita necessidade, eles não vão te chatear nessa Ellos hora. saben que tú también tienes que descansar. Eles sabem que você também tem que descansar.
Y sabes que de verdad que nadie nos molesta. E a verdade é que ninguém nos chateia. Y cuando alguien nos llama porque necesita ayuda, E quando alguém nos chama porque precisa de ajuda, siempre estamos muy contentos de poder ayudar. sempre ficamos felizes de poder ajudar. De eso se trata este negocio, É disso que se trata esse negócio, de servir con alegría. de servir com alegria. Cuando tú tengas una reunión, Quando você tiver uma reunião, enseñes el plan correctamente. mostre o plano corretamente. Ten mucho cuidado de hacer un buen seguimiento esa misma noche. Tenha um cuidado de fazer um segmento nessa mesma noite. Si tú haces un buen seguimiento inmediatamente después del plan, Se você fizer um bom segmento imediatamente após o plano, tú vas a saber si esa persona entendió o no el negocio. você vai entender se essa pessoa compreendeu ou não o negócio. Porque algunas personas van a tener dudas y no te lo van a decir. Porque algumas pessoas que têm dúvidas não vão confessar isso. Pero si tú conversas con ellos bastante rato, Mas se você conversar longamente com elas, tú les vas a dar la confianza necesaria para que ellos te cuenten. elas vão aí adquirir a confiança suficiente para te contar. Y la mayoría se va a dar cuenta que no tiene nada que perder y va a querer asociarse enseguida. E a maioria vai perceber que não tem nada a perder e vão querer se associar logo em seguida. Y ya le estás dando la oportunidad de hacer algo por su vida. E você, já que você está dando a elas a oportunidade de fazer algo pelas suas vidas. Fíjate que hasta ahora solamente hemos hablado Veja que até agora nós só falamos de que tú pienses en tus sueños para que te dé la energía de hacer el trabajo. de que você pense nos seus sonhos para gerar energia para fazer seu trabalho. Pero realmente, al enfatizar tanto el servir a los demás, Mas realmente, ao enfatizar tanto o ato de servir aos demais, solamente nos estamos enfocando en ayudar a los otros a obtener sus sueños. estamos focalizando em ajudar os outros para que eles obtenham seus sonhos. Y no te va a quedar más remedio que obtener todos tus sueños porque tú dedicaste tu vida a ayudar a los demás a obtener sus sueños. E aí, como consequência, você chega aos seus sonhos por ter ajudado os demais a chegarem aos sonhos deles. ¿Tú quieres alcanzar tus sueños? Você quer alcançar seus sonhos? Ayuda a todo el mundo a obtener sus sueños. Ajude a todo mundo para que alcancem seus sonhos. Y van a alcanzar todos los sueños ellos, tú y nosotros que estamos aquí para darte la mano también. E vão alcançar os sonhos. Eles, você e nós que estamos aqui para dar-lhes a mão. Ahora los dejo con Armando. Agora deixo vocês com o Armando. Muitos de nós, cuando comenzamos el negocio, Quando começamos esse negócio, e inclusive cuando llevamos algún tiempo haciendo el negocio, inclusive quando a gente leva algum tempo fazendo esse negócio, nos empezamos a hacer preguntas. às vezes nos perguntamos. Generalmente las preguntas no las hacemos Geralmente a gente faz essas perguntas cuando el negocio no nos está yendo muy bien. quando o negócio não nos está indo muito bem. Cuando el negocio está yendo muy bien, Quando o negócio vai indo muito bem, no hay preguntas, não existem perguntas, todo está feliz, todo está contento. tudo está muito bem, todo mundo feliz e contente. Pero cuando tú te sorprendas a ti mismo haciéndote preguntas Mas quando você se surpreender a você mesmo fazendo perguntas sobre si ciertas cosas del sistema son correctas o no, se eventualmente certas coisas do sistema são corretas ou não, estoy seguro que estás teniendo problemas en tu negocio. eu tenho certeza que você já deve estar tendo algum problema no seu negócio. Es una reacción lógica. É uma A reação los lógica ao sucesso. ¿Por qué es importante el sistema? Por que é importante o sistema? Yo no sé ustedes, pero yo creo que casi todo el mundo, Eu não sei vocês, mas eu acredito que quase todo mundo, incluyéndome a mí, incluindo a mim mesmo, hemos dudado en algún momento de ciertas fases del sistema. duvidamos de certas faces desse sistema. ¿Por qué cassettes? Por que fitas? ¿Por qué leer libros? Para que ler livros? ¿Para qué ir a, Para que ir aos seminários? para qué ir a funciones? Para que ir às convenções? ¿Para qué ir a los opens? Para que ir às opens? Yo estoy motivado. Eu já estou motivado. Yo no necesito nada de eso. Eu não preciso nada disso. Casi todos hemos descubierto Quase todos descobrimos que hay algo que podemos mejorar en el sistema. que existe alguma coisa que podemos melhorar no sistema. ¿Hay alguno de ustedes que en algún momento no haya estado convencido de que puede cambiar el sistema? Tem alguém de vocês aqui que já se convenceu algumas vezes que deveria fazer alguma coisa para melhorar o sistema? Todo el mundo ha tenido esos momentos. Todo mundo já teve esse momento.
Déjame darte un consejo. Deixa eu lhe dar um conselho. Y el consejo es de una persona que intentó cambiar el sistema desde el primer día. E o conselho é de uma pessoa que tentou mudar o sistema desde o primeiro dia. No puedes cuestionar el sistema. Você não pode questionar o sistema. Quizás a personas de un nivel intelectual muy alto Quem sabe se for uma pessoa de um nível intelectual muito alto, les moleste esa expresión mía. talvez essa expressão minha incomode um pouquinho. Porque el ser humano se caracteriza por ser pensante, Porque o ser humano se caracteriza por ser um ser pensante, por ser creador. por ser criador. Y cuando a mí alguien me dice que no puedo cuestionar algo, E quando alguém me diz assim que eu não posso questionar alguma coisa, pues como que no me gusta eso. bom, já começa que eu não gosto disso. Yo recuerdo el primer seminario al que yo fui, Eu me lembro no primeiro seminário que eu fui, todavía yo no estaba auspiciado. eu ainda não estava patrocinado, Es más, solamente duré en el seminario 1 hora e mais, tive no seminário só por 1 hora, porque no me gustó el negocio. porque eu não gostei do negócio, Y no recuerdo nada de ese seminario. e eu nem me lembro nada desse seminário. Solamente una cosa. Apenas uma única coisa. Un diamante estaba hablando en el seminario Um diamante falava nesse seminário y dijo estas palabras. e disse essas palavras: Nunca he tenido un pensamiento original en este negocio. eu nunca tive um pensamento original neste negócio. Lo único que he hecho es copiar e imitar a otras personas. A única coisa que eu fiz foi copiar e imitar a outras pessoas. Eso a mí no me gustó, E isso para mim eu não gostei, porque yo creo que podemos ser creativos. porque eu acredito que a gente pode ser criativo. Y como yo creía que podíamos ser creativos, E como eu acreditava que nós poderíamos ser criativos, cuando a mí me hablaron del sistema después que entré a hacer el negocio, quando me falaram do sistema, quando eu entrei para fazer o negócio, estaba seguro de que yo podía mejorar el sistema eu tinha certeza que eu poderia melhorar esse y de que sistema. había cosas en el sistema que no eran importantes. E eu descartaria coisas do sistema que eu acharia que não eram importantes. ¿Sabes cuál fue el resultado de mi actuación? Sabe qual foi o resultado da minha atuação? No progresé nada en este negocio. Não tive nenhum progresso No nesse tuve negócio. éxito en el negocio. Nenhum sucesso no negócio. Entonces yo me hacía la pregunta, Então eu me fazia a pergunta: ¿qué pasa con este negocio? o que acontece com esse negócio? El negocio no sirve, O negócio não presta. el negocio no funciona. Esse negócio não funciona. Hasta que Loli Até que Loli me ayudó a comprender me ajudou a compreender la importancia del sistema. a importância do sistema. La importancia del sistema es tal A importância do sistema é tal que si tú no haces el sistema 100%, que se você não fizer o sistema 100%, tú no vas a tener éxito. en você este não vai negocio. ter sucesso nesse negócio. Es imposible É tener éxito en este impossível negocio. ter êxito nesse negócio. Como yo visualizo el sistema y el funcionamiento del sistema, Como eu visualizo o sistema e o funcionamento do sistema nesse negócio, tú estás aquí você está ali y tú quieres ir aquí a un lugar que se llama éxito. e você quer ir a um lugar ali embaixo que se chama sucesso. Pero entre tu persona y el éxito Mas entre a sua pessoa e o sucesso, hay un pantano gigantesco. existe um pântano gigantesco. En ese pantano hay serpientes, Nesse pântano existem serpentes, hay cocodrilos, cocodrilos, hay arenas movedizas, areia movediça, hay muchos peligros. muito perigo. Pero tú tienes necesidad de ir desde ahí hasta aquí. Mas você tem necessidade de ir ali de cima até lá embaixo. Tú quieres ir a ese lugar que se llama éxito. Você quer ir a esse lugar que se chama sucesso. Y muchos en la vida intentan atravesar ese pantano, E muitos na vida tentam atravessar esse pântano, pero no saben Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. Muito mais do que uma nota de 100. Início do lado B. el camino adecuado Mas para el- atravesarle el pantano. mas não sabem o caminho adequado para atravessar esse pântano. Y esos son los que intentan llegar al éxito E esses são os que tentam chegar ao sucesso en los negocios tradicionales, nos negócios tradicionais, e inclusive en nuestro negocio, inclusive nesse nosso negócio,
y en algún momento en el camino hacia el éxito e em algum momento no caminho ao sucesso, se los come el cocodrilo o cocodrilo come a eles, o la serpiente venenosa lo muerde, ou a serpente venenosa os morde, porque simplemente no conocen el camino. porque simplesmente eles não conhecem o caminho. En el negocio tradicional, No negócio tradicional, nadie te va a enseñar el camino, ninguém vai te ensinar o caminho, porque nadie va a enseñarte a cómo tener éxito. porque ninguém vai te ensinar como ter sucesso. En este negocio Neste negócio, vas a encontrar a personas que te van a enseñar el camino. você vai encontrar pessoas que vão te ensinar esse caminho. ¿Quién es esa persona? Quem são essas pessoas? Esas personas son tus uplines. Essas pessoas são seus uplines. Son personas que ya han encontrado el camino apropiado para llegar al éxito. São pessoas que já encontraram o caminho adequado para chegar a esse sucesso. Son personas que saben dónde están los cocodrilos, São as pessoas que já sabem onde estão os cocodrilos, dónde están las serpientes, onde estão as serpentes, dónde están las arenas movedizas, onde estão as areias movediças, dónde están todos los peligros. onde estão todos os perigos. Y esa persona te dice, E essa pessoa te diz, y fíjate que Loli y yo usamos la misma expresión. e olha que a Loli e eu usamos a mesma expressão. Esa persona te dice, toma mi mano E essa pessoa te diz assim: toma minha mão y yo te voy a llevar al éxito. e eu vou te levar ao sucesso. Esa persona ya ha caminado ese camino. Essa pessoa já andou por esse caminho. Esa persona ya llegó al éxito. Essa pessoa já chegou ao sucesso. Entonces, ¿por qué te empeñas Então por que você se empenha en atravesar el pantano solo? em atravessar o pântano sozinho? ¿Por qué te empeñas en no prestarle atención a los que ya conocen el camino? Por que você se empenha em não prestar atenção às pessoas que já atravessaram esse caminho? Si tú sigues Se você seguir la guía de todos esos que han llegado ya al éxito, a orientação de todos esses que já chegaram a esse sucesso, el único lugar al que tú vas a llegar va a ser el éxito. o único lugar onde você vai chegar vai ser o sucesso. Porque tú vas a seguir el mismo camino de aquellos que ya obtuvieron el éxito. Porque você vai seguir o mesmo caminho daqueles que já tiveram sucesso. Yo te digo desde el fondo de mi corazón, Eu digo desde o fundo do meu coração, haz el sistema. faça o sistema. Si tienes alguna duda, haz el sistema. Se você tiver alguma dúvida, faça o sistema. Si no te gusta escuchar cassettes, Se você não gostar de escutar fitas, escucha cassettes. escuta as fitas. Si no te gusta leer libros, Se você não gostar de ler livros, lee libros. leia os livros. Si te molesta ir a los opens, Se te incomoda ir às opens, ve a los opens. vá às opens. Si te molesta ir a los seminarios, Se te incomoda ir aos seminários, ve a los seminarios. vá aos seminários. Si te molesta ir a las convenciones Si- porque cuestan dinero, Se te incomoda ir às convenções porque custa caro, ve a las convenciones. vá à convenção. No es diferente a cualquier otra empresa humana. Não é diferente a nenhuma outra empresa humana. Cuando yo estudié Derecho, Quando eu estudei direito, a mí no me gustaba estudiar. eu também não gostava de estudar. Había unas materias que me gustaban más que las otras. Tinha algumas matérias que eu gostava mais do que as outras. Si había ido a alguna fiesta por la noche, no quería ir a la facultad por la mañana. Se eu tivesse ido a alguma festa à noite, eu não queria ir na faculdade no dia seguinte de manhã. A mí no me gustaba gastarme mi dinero en libros Eu não gostava de gastar o meu dinheiro em livros o en los proyectos que tenía que hacer para la facultad, ou nos projetos que eu tinha que desenvolver para a faculdade, pero yo sabía mas eu sabia que si yo quería graduarme de abogado, que se eu quisesse me formar como advogado, yo tenía que seguir el mismo camino que habían seguido todos aquellos que ya habían tenido el éxito. eu teria que seguir o mesmo caminho que todos aqueles que já tiveram o sucesso. Y supe muy bien E eu soube muito bem que si yo seguía el camino de aquellos que habían fracasado, que se eu seguisse o caminho daqueles que já haviam fracassado, o si yo quería inventar un camino, ou se eu quisesse inventar um caminho, nunca me iba a graduar de abogado. eu nunca conseguiria me formar como advogado. Y yo sé que tú sabes eso perfectamente, porque muchos de ustedes son profesionales. E eu sei que vocês sabem isso perfeitamente, porque muitos de vocês aqui são profissionais. Y nunca cuestionaste en la facultad cuántas materias había para recibirte de arquitecto o de ingeniero o de médico. E você nunca questionou na faculdade quantas matérias você tinha para se formar como médico, arquiteto, advogado? Nunca cuestionaste que tenías que ir a clases. Você nunca questionou se você tinha que ir às aulas ou não? Nunca cuestionaste que tenías que hacer los trabajos que tenías que hacer. Você nunca questionou se tinha que fazer os trabalhos que você tinha que fazer ou não? E hiciste lo que tenías que hacer para poder recibirte
de cualquier profesión. Você fez o trabalho que você tinha que fazer para você chegar a se formar em qualquer profissão. Entonces, ¿por qué muchas veces en este negocio quieres hacerlo a tu manera? Então, por que neste negócio você às vezes quer fazer da sua maneira? Porque yo te voy a decir a ti una cosa. Porque eu vou te dizer uma coisa. Es muy importante tener una profesión. É muito importante ter uma profissão. Y yo creo que es muy lindo tener un título de abogado, médico. Eu acho que é muito bacana você ter um título de advogado, um título de médico. Pero también te voy a decir otra cosa. Mas também eu vou te dizer uma coisa. Conheço cientos, miles centenas, milhares de abogados, de médicos, de arquitectos, de ingenieros, de dentistas, de veterinarios que quieren ser diamantes. de advogados, de dentistas, de médicos, de veterinários, de arquitetos que querem ser diamantes. No conozco un solo diamante Eu não conheço um só diamante que quiera ser abogado, dentista, médico, veterinario, arquitecto, ingeniero. que queira ser dentista, médico, advogado, arquiteto ou engenheiro. Porque aunque una profesión o un trabajo muy bueno Porque com uma profissão ou um trabalho muito bom, te va a dar un buen estilo de vida, vai te dar um bom estilo de vida, nunca te va a dar lo que este negocio te da. mas nunca vai te dar o que este negócio te dá. Y te vuelvo a repetir la palabra clave del resultado verdadero de hacer este negocio correctamente. E eu vou te repetir a palavra-chave de você fazer esse negócio corretamente para ter sucesso. Cuando tú terminas este negocio con éxito, Quando você termina este negócio com sucesso, te gradúas de doctor en felicidad. você se forma em doutor de felicidade. Ese es el resultado final de este negocio. Esse é o resultado final deste negócio. Y eso es lo que nosotros queremos para ustedes. E isso é o que nós queremos para vocês. Por eso es que tú oyes siempre en el mundo entero que cada vez que se te habla de este negocio, se habla de tus sueños. Por isso que você ouve no mundo inteiro que cada vez que se fala desse negócio, se fala dos sonhos. Hay personas que me dicen, no me hable más de los sueños. Tem gente que diz assim, não me fala mais desses sonhos. Lo único que yo tengo son pesadillas, no me hable de A sueños. única coisa que eu tenho são pesadelos, não me fala de sonhos. Tienes que soñar, Você tem que sonhar, pero tienes que aprender a soñar primero. mas você tem que aprender a sonhar primeiro. La mayoría de nosotros no sabemos soñar. A maioria de nós não sabemos sonhar. Y si supimos soñar en algún momento, E se nós soubermos sonhar em algum momento, fue cuando éramos jóvenes. quando éramos pequenos, jovens. Tú sabes que las crianzas sueñan sin límites. Vocês sabem que crianças sonham sem limites. Pregúntale a cualquier chico. ¿Recuerda cuando tú eras chico que te decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pergunte para qualquer criança. Lembra quando você era criança? Quando te Voy a- perguntavam o que você vai ser quando crescer? Voy a ser médico, Vou ser médico. voy a ser presidente de la República, Vou ser presidente da República. voy a ser astronauta, Vou ser astronauta. voy a ser modelo, Vou ser modelo. artista de cine, Artista de ¿verdad? cinema. Artista de televisión. Artista de televisão. Y el tiempo pasa. E o tempo passa. Y la realidad de la vida se deja sentir. E a realidade da vida te deixa sentir. Y no llegas a ser modelo. E você não chega a ser modelo. Porque no tienes el cuerpo de modelo. Porque você não tem o corpo de modelo. No llegas a ser presidente. Você não chega a ser presidente. Porque tu familia no está en la política. Porque a sua família não está na política. No llegas a ser astronauta. Você não chega a ser astronauta. Porque Brasil no tiene cohete. Porque no Brasil não existem foguetes. No llegas a ser todo lo que soñaste llegar. Porque hay grandes barreras en la vida que se interponen entre tu persona y tu sueño. Porque você não consegue chegar em alguns lugares porque existem grandes barreiras entre você e o seu sonho. Y llega un momento que dejas de soñar. E chega no momento que você deixa de sonhar. Los que tienen suerte dejan de soñar. Os que têm sorte deixam de sonhar. Los que no tienen suerte Os que não têm sorte están convencidos de que los sueños no existen. estão convencidos de que os sonhos não existem. Por lo menos si tú dejas de soñar, Pelo menos se você deixar de sonhar, puedes cambiar y empezar a creer otra vez. você pode mudar e começar a acreditar novamente. Pero te voy a decir algo ahora que quizás te sorprenda grandemente. Mas eu vou dizer alguma coisa a vocês agora que talvez os surpreenda muito. Siempre pensamos que algún día nuestros sueños se van a realizar. A gente sempre imagina que os nossos sonhos vão se realizar. ¿Hay alguien que haya pensado alguna vez que sus sueños no se van a realizar? Tem gente aqui que alguma vez pensou que esses sonhos não se realizariam? Todos pensamos que algún día nuestro sueño se va a realizar, ¿verdad? Todos pensam que um dia os seus sonhos vão se realizar, não é verdade?
Te voy a sorprender. Eu vou surpreendê-los. Los sueños nunca se realizan. Os sonhos nunca se realizam. Nunca he visto un sueño que se haya realizado. Sonho que se realizou. Y tu sueño en este negocio tampoco se va a realizar. E o seu sonho nesse negócio também não vai se realizar. Porque los sueños no se realizan solos. Porque os sonhos não se realizam sozinhos. Tú realizas tus sueños. Você realiza o seu Los sonho. sueños no se realizan solos. Os sonhos não se realizam sozinhos. Tú tienes que poner el esfuerzo para realizar el sueño. Você tem que pôr o esforço para realizar o Tú sonho. tienes que trabajar con ardor. Você tem que trabalhar com muita força. Tienes que trabajar con ahínco. Você tem que trabalhar com muita intensidade. Tienes que atravesar muchas adversidades. Você tem que atravessar muitas dificuldades. Y un día E um dia tú vas a realizar tu sueño. você vai realizar o seu Y sonho. vas a mirar atrás. E você vai olhar para trás. Y vas a mirar a muchos que quedaron en el camino. E você vai olhar a muitos que ficaram pelo caminho. Los que no tuvieron la fuerza. Os que não tiveram a força. Los que no tuvieron la fe. Os que não tiveram a fé. Los que no tuvieron la determinación Os que não tiveram a determinação de lograr sus sueños. de procurar os seus sonhos. Recuerda que la diferencia entre el fracasado y el exitoso es una diferencia muy, muy mínima. Lembre-se que a diferença entre o fracassado e o vitorioso é uma diferença muito, muito, muito pequena. La diferencia entre el fracasado y el exitoso A diferença entre o fracassado e a pessoa de sucesso es que el exitoso, después de haber caído, é que o vitorioso, depois de ter caído, se levantó una vez más. levantou uma vez mais. Y haciendo esfuerzo se levantó. E fazendo esforço, ele se levantou. Y le dolían los huesos y se levantó. E doíam até os ossos, mas ele Y levantou. sangraba y se levantó. E sangrava e ele se levantou. Pero logró su sueño. Mas conseguiu o seu sonho. Cuando mira atrás, Quando ele olha para trás, ve a aquellos que no se atrevieron a Viva- lograr sus sueños. viu aqueles que não se atreveram a conseguir os seus O sonhos. fueron muy débiles para lograr sus Ou sueños. foram muito fracos para conseguir os seus sonhos. Recuerda que los sueños de todos nosotros son posibles. Lembre-se que todos os sonhos nossos são possíveis. Tienes la oportunidad maravillosa de este negocio en tus manos, Você tem a oportunidade maravilhosa desse negócio nas suas mãos. pero tienes que aprender a soñar. Mas você precisa aprender a sonhar. Pero para aprender a soñar, tienes primero que establecer ciertas cosas dentro de tu corazón. Mas para você primeiro aprender a sonhar, você precisa estabelecer algumas coisas inicialmente dentro do teu coração. ¿Cuántos de ustedes creen verdaderamente en este negocio? Quantos de vocês verdadeiramente acreditam nesse negócio? ¿Cuántos de ustedes han dudado alguna vez de este negocio? Quantos de vocês alguma vez duvidaram desse negócio? Yo he dudado de este negocio. Tienes que quitarte la duda. Tienes que creer y tienes que tener fe. Y cuando tú estás convencido y crees, E quando você está convencido e acredita, ¿qué sucede cuando tú te conviertes en creyente de que tú puedes hacer algo? o que acontece quando você acredita naquilo que você pode fazer? Si yo te pido a ti que tú cruces a nado un río muy ancho Se eu pedir para vocês atravessarem a nado um rio muito largo y tú no crees que lo puedes cruzar, e você não acredita que pode atravessá-lo, nunca vas a intentar cruzarlo. você nunca vai tentar cruzá-lo. Tienes que empezar por creer que lo puedes cruzar, Você tem que primeiro acreditar que você vai conseguir porque atravessá-lo. cuando creas que lo puedes cruzar, Porque quando você acreditar que você pode vas a cruzá-lo, hacer todo lo posible por cruzarlo. você vai fazer tudo possível para poder cruzá-lo. Y todos hemos oído E todos já ouvimos una frase muy vieja uma velha frase que dice: creer es querer. que quer dizer acreditar é querer. ¿Por qué creer es querer? Por que acreditar é querer? Porque tú no vas a querer nunca hacer nada que no creas que puedes hacer. Porque você não vai acreditar em nada que você não acredite que possa fazer. Y cuando tú lo quieras hacer, E quando você queira fazer, nada te va a detener. nada vai te deter. No hay barreras, Não existem barreiras, no hay montañas. não existem montanhas. Y entonces todavía hay una frase más famosa todavía E ainda existe uma frase mais famosa ainda, que dice: querer es que diz: querer é poder. poder. Y vas a poder cuando quieras. E você vai poder quando você quiser. Y vas a querer cuando creas. E você vai querer quando você acreditar. Y tienes que creer en tu negocio. E você tem que acreditar no seu negócio. Y si crees en tu negocio, no tienes ningún E problema. se você acreditar no seu negócio, você não terá nenhum problema. Por eso es que hablamos tanto de soñar. Por isso que a gente fala tanto de sonhar. Porque tus sueños son los que te van a llevar a ese lugar
al que tú ansías llegar. Porque são seus sonhos que vão te levar a esses lugares onde você anseia chegar. Hay una frase que yo siempre recuerdo y uso mucho en mi negocio, Existe uma frase que eu acredito muito e sempre eu uso no meu negócio, que dice: tus sueños que diz o seguinte: os teus sonhos es el combustible que alimenta la llama de tus deseos. é o combustível que alimenta a chama dos teus desejos. Si tú no tienes sueño, Se você não tiver sonhos, esa llama que mantiene vivo tus deseos essa chama que mantém vivos os seus desejos, se apaga. ela se apaga. El sueño es el que te va a mantener esa llama ardiente todo el tiempo. O sonho é que vai manter essa chama ardente o tempo todo. Hay personas que siempre sueñan en grande, Existem pessoas que sempre sonham grande, lo cual no es malo. o que não é mal. Es más, yo recomiendo que sueñes en grande. Mas eu ainda recomendo que você sonhe grande. Pero soñar en grande solamente no es suficiente. Mas sonhar grande somente não é suficiente. Tú tienes que darte cuenta que tú tienes que ir logrando tus sueños poco a poco. Você tem que perceber que você vai atingindo os seus sonhos pouco a pouco. Todos queremos el éxito. Todos queremos o sucesso. ¿Cuántos tenemos un plan de acción verdadero para lograr el éxito? Mas quantos de nós têm realmente um plano de ação para conseguir esse sucesso? Tienes que tener un plan de acción. Você precisa ter um plano de ação. Tienes que levantarte todas las mañanas Você tem que levantar todas as manhãs y saber exactamente qué vas a hacer ese día para mejorar tu negocio. Você deve levantar todas as manhãs e saber exatamente o que você deve fazer naquele dia para o seu negócio. Si tú te levantas por la mañana Se você acordar pela manhã, y te pones a pensar entonces qué vas a hacer, se você começar a pensar ainda o que você vai fazer, probablemente se te pasa el día pensando qué vas a hacer. provavelmente o dia inteiro vai passar e você vai estar pensando no que fazer. Pero si ya tú sabes lo que vas a hacer, Mas se você sabe o que você vai fazer, tú lo vas a hacer. você vai fazer. Y si lo haces, E se você fizer, ese día vas a dar un paso hacia adelante en tu esse dia negocio. você vai dar um passo à frente no seu negócio. Y el próximo día tú sabes lo que vas a hacer E no próximo dia você sabe o que você vai fazer. y lo vas a hacer. E você vai fazer. Y el próximo día vas a dar otro paso en tu negocio. E no próximo dia você vai dar outro passo no seu negócio. Y el tercer día con tu plan de acción sabes lo que vas a hacer. E no terceiro dia, com o seu plano de ação, você sabe o que você vai fazer. Y vas a dar otro paso adelante en tu negocio. E você vai dar mais outro passo adiante no seu negócio. Y cuando algunos están pensando en qué van a hacer Enquanto alguns estão pensando no que vão fazer, y se pasan un mes, 2 meses, 3 meses pensando y planeando en qué van a hacer, e passam 2, 3 meses pensando e planejando no que eles vão fazer, tú has dado un paso todos los días en adelante para mejorar tu negocio. você está dando um passo a cada dia adiante para melhorar o teu negócio. Y entonces algunos te dicen, Então alguns te dizem, qué suerte tú tienes. que sorte que você Yo tem. no sé, yo estoy haciendo el negocio igual que tú y no tengo éxito. Eu não sei, eu faço um negócio igual que você e eu não tenho sucesso. La diferencia es el sistema. A diferença está no sistema. Porque el sistema es el que te enseña a dar ese paso Porque o, todos los días. porque o sistema que te ensina a dar esse passo todos os dias. Y por eso el sistema te dice que tienes que ser go-getter. E por isso que o sistema te diz que você tem que ser go-getter. Y por eso el sistema te dice que tienes que hacer todo lo que el sistema te dice para poder tener éxito. E por isso que o sistema te diz que você deve fazer tudo que o sistema diz para que você tenha sucesso. ¿Cuántos de ustedes quieren ser diamantes? Quantos de vocês querem ser diamantes? Muy bien, los felicito. Parabéns. ¿Cuántos de ustedes son go-getters? Quantos de vocês são go-getters? Quiero el mismo número de manos. O que acontece que eu não vejo o mesmo número de mãos? ¿Quieres ser diamante? Você quer ser diamante? Tienes que ser go-getter. Tem que ser go-getter. ¿Quieres ser diamante? Quer ser diamante? Tienes que hacer el sistema. Tem que fazer o sistema. Tienes a la familia Almeida y Bianchi listos para ayudarte. Você tem a família Almeida e Bianchi pronto para ajudá-los. Tienes a tus esmeraldas listos para Você ayudarte. tem os seus esmeraldas prontos para ajudá-los. Tómate de la mano con ellos y atraviesa el pantano. Dá a mão para eles e atravesse o pântano. Yo sé que muchos de ustedes dicen, pero no tengo a quien darle el plan. Eu sei que muitos de vocês dizem, puxa, mas eu não tenho para quem dar o plano. Ya en Brasil todo el mundo conoce el negocio. Já no Brasil todo mundo conhece esse negócio. Ya no hay nadie nuevo en Brasil que no haya oído hablar del Já negocio. não tem ninguém novo no Brasil que nunca ouviu falar desse negócio. ¿Has oído eso, sí o no? Vocês já ouviram isso, sim ou não? ¿Quieres que te diga un secreto a voces? Quer que eu diga para vocês um segredo só aqui para vocês? Nadie ha oído hablar de este negocio en Brasil todavía. Ninguém ouviu falar desse negócio no Brasil ainda. Hay gente que te dice, si yo hubiera comenzado cuando comenzó en Brasil,
Aí tem gente que te diz assim, se eu tivesse começado quando isso começou no Brasil, hace 5 años, há 5 anos atrás, bueno, hubiera sido diferente. aí seria diferente. Tim Foley comenzó el negocio en los Estados Unidos Tim Foley começou esse negócio nos Estados Unidos 21 años después que había comenzado el negocio en los Estados Unidos. 21 anos depois que começou esse negócio nos Estados Unidos. Si Tim Foley hubiera dicho, no voy a comenzar el negocio porque hace 21 años que está en los Estados Unidos, Se o Tim Foley tivesse dito, não vou começar esse negócio porque já existe 21 anos esse negócio nos Estados Unidos, Tim Foley no sería hoy triple diamante y el líder mundial que es. Tim Foley não seria hoje um triplo diamante, não seria o líder mundial que ele é hoje. Pero Tim Foley se atrevió a soñar Mas Tim Foley se atreveu a sonhar. y todos sus diamantes se atrevieron a E soñar. todos os seus diamantes se atreveram a sonhar. A Enrique Almeida no le importaba que el negocio llevaba ya 33 años cuando él decidió entrar a este negocio. Para o Henrique Almeida pouco importava se isso já levava 33 anos quando ele começou nesse negócio. A él le importaba solamente el tamaño de su sueño. Só importava a ele o tamanho do seu sonho. Y por eso hoy Enrique y Marlene son quien son en Brasil. E por isso que hoje Henrique e a Marlene são o que são no Brasil. Y por eso los líderes de este negocio en el mundo entero E por isso líderes desse negócio no mundo inteiro van a pasar a la historia como grandes soñadores. vão passar na história como grandes sonhadores. Porque este es un negocio de soñadores. Porque este é um negócio de sonhadores. Pero es que la vida Porque es a- de los soñadores. Porque a vida é de sonhadores. Si tú no eres soñador, nunca vas a llegar a nada. Porque se você não for sonhador, nunca você vai chegar a nada. Yo sé que no es fácil, Eu sei que não é fácil, pero si tú quieres lograr tus sueños, tú tienes que hacerlo. mas se você quer conseguir os seus sonhos, você tem que fazê-lo. No tengas duda de que tienes la mejor oportunidad del mundo. Não tenha dúvida que você tem a melhor oportunidade do mundo. No tengas duda que cuando salgas a la calle hoy vas a auspiciar a personas. Não tenha dúvida que quando você sair na rua hoje, você vai patrocinar pessoas. No hay que ser diamante para auspiciar a nadie. Você não precisa ser diamante para patrocinar ninguém. Lo que hay que es tener un sueño muy grande para auspiciar a nadie. O que você precisa ter um sonho muito grande para patrocinar alguém. Nosotros dimos un plan anoche. Ontem à noite nós mostramos um plano. ¿Ustedes saben lo que es esto? Vocês sabem o que é isso? Nosotros auspiciamos a las 2 personas a las que le dimos el plan. Nós patrocinamos as 2 pessoas que nós mostramos o plano. Y no porque Armando y Loli son diamantes. E não porque o Armando e a Loli são diamantes. No, es porque creemos. Não, é porque nós acreditamos. Porque sabemos que este es el mejor negocio del mundo. Porque nós sabemos que este é o melhor negócio do mundo. Porque sabemos que a estas 2 personas le hemos brindado la oportunidad de lograr la felicidad. Porque nós sabemos que nós brindamos essas 2 pessoas de conseguir um sucesso e a felicidade. Y los vamos a ayudar a lograr la E felicidad. nós vamos ajudá-los a conseguir a Porque no es felicidade. solamente auspiciar a alguien, Porque não é só patrocinar alguém. es darle la mano para que ellos logren sus sueños. É dar a mão para que eles consigam os seus sonhos. Tienes en tus manos Você tem nas suas mãos una oportunidad increíble. uma oportunidade incrível. No dejes que nadie te saque de este camino. Não deixe que ninguém te tire do caminho. Vas a ver quién te va a tratar de robar tus sueños. Vai ter gente que vai tentar roubar o seu sonho. Va a haber aquellos que te van a decir, esto no sirve, ahora viene algo nuevo que es mejor. Vai ter alguém que vai te dizer isso aqui não presta. Vai vir alguma coisa nova agora que é muito melhor. No le prestes atención a ninguna de esas voces negativas. Não preste atenção a nenhuma dessas vozes negativas. Si decides lograr tus sueños, Se você decide atingir os seus sonhos, atrévete a soñar. Atreva-se Y no a soñar. permitas que nadie te robe tus sueños. não permita que ninguém roube os seus Que Dios los sonhos. bendiga.